Meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Há 3 meses atrás eu falei, o campeão brasileiro desse ano será o Palmeiras. Ano passado o Botafogo estava lá na frente, eu falei, o campeão brasileiro será o Palmeiras. E com a vacilada, mais uma do Botafogo ontem, a vitória do Palmeiras contra o Atlético Goianiense, terça-feira agora pode ser o jogo do título. Porque se o Palmeiras vencer o Botafogo no Allianz Parque, acabou de vez o brasileiro. E não se esqueça que o Palmeiras, no critério de desempate, ainda tem uma vitória a mais que o Botafogo. E os 2 próximos jogos do Palmeiras é contra o Cruzeiro morto e o último é contra o Fluminense, que pode vir ou rebaixado, né? Ou brigando contra o rebaixamento, ou já sem pretensão nenhuma. Então o título só depende agora do Palmeiras. Salto alto, a gente viu que com o time do Abel Ferreira isso não existe. Mas o Botafogo, hein? Meu Deus! Com o empate no Rio de Janeiro, confirma o Palmeiras na liderança do campeonato com 70 pontos, uma vitória a mais do que o Botafogo. A 3 rodadas do fim, o Palmeiras está na ponta. Próxima rodada do Brasileirão, nada mais nada menos que o jogo entre os líderes, Palmeiras e Botafogo, encontro marcado terça-feira no Allianz Parque. Sim, esse jogo é importante, claro que sim, mas ele só é importante porque nós conseguimos chegar até... Mas faltam 3 jogos e não nos podemos esquecer, eu não vou alterar nada daquilo que disse. Ficámos fora da Copa do Brasil com o vencedor, ficámos fora da Libertadores com um dos finalistas, que é o Botafogo. Eu não vou dizer aquilo que não disse, ou o contrário do que disse há uma semana atrás, que o Botafogo tem uma equipa brilhante, tem um treinador excelente, tem grandes jogadores, e seguramente que o mais importante é o próximo, e o próximo é o Botafogo. A gente vai falar já do Botafogo, que é claro que vem de volta tudo o que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras conseguiu a virada em cima do Botafogo. E o Botafogo acabou tendo dificuldade para classificar para a Libertadores, foi só na primeira fase, né? Já a gente fala do Botafogo. Essa decisão, que virou uma decisão terça-feira, no Allianz Parque, vai ter capacidade reduzida. O Allianz, de 41 mil torcedores, vai para 30 mil, isso por causa do show do Rei, que será no dia seguinte. Roberto Carlos cantará no Allianz Parque. Então o estádio já em preparação vai ter 30 mil pessoas. Mas, como a gente disse no começo, Mauro, esse resultado, essa combinação de resultados, a gente vai falar já do Botafogo que empatou, muda a cara do jogo, porque o Botafogo poderia jogar pelo empate e agora não, precisa da vitória, porque a vantagem no número de vitórias é do Palmeiras. Mudou tudo, né? Mudou. Acho que por estar em casa, a gente pode até imaginar que o Palmeiras seja favorito, mas não é nada de outro mundo se o Botafogo ganhar. A gente viu essa experiência aqui, mas o Botafogo tinha feito uma vantagem quando jogou no Rio, em 2 jogos e tal, e veio aqui, segurou. Ali, aquele empate e tal, sofrido, teve um gol do final, que aí checaram, acho que foi do Gomes, né, mas bateu na mão e tal. Sofreu, né, mas conseguiu um empate que naquele momento jogava com o regulamento. Agora não, né, agora volta um Botafogo precisando, sim, dessa vitória. O Botafogo vai ter a volta de Luiz Henrique, que é o principal atacante do momento, né, seleção brasileira, etc. Mas tem toda essa parte mental, né? Hoje o Abel falou também da dificuldade mental dos próprios jogadores dele saberem assim, ó, precisa ganhar, hoje aí, ó, precisa ganhar. Mas é o Lanterna. É o Lanterna, mas o campo estava complicado. É o Lanterna que chutou 9 vezes a gol, o Palmeiras chutou 10. Então, não tem, a gente dizia agora há pouco das dificuldades que o Cruzeiro terá pela frente, porque não tem mais facilidade de ninguém. Quem está lá embaixo, mesmo o Atlético, que hoje confirmou que realmente será rebaixado, mesmo ele estava lutando por um pontinho, enfim, pela vitória. Vai ser um jogaço, acho que o campeonato não se define ali, mas quem ficar na ponta, faltando só 2 jogos, aí... Não vou dizer que põe uma mão na taça, mas dá um passo importantíssimo. Então é jogo sim com características de decisão, característica de final de campeonato, porque vai ficar muito bem na fita quem vencer esse jogo. E agora o Palmeiras ainda jogando pelo empate, porque continuará com a vantagem, tem uma vitória a mais, né? Eles irão a 71 pontos, mas o Palmeiras continuará, se não me engano, 21 vitórias contra 20. Isso. Isso? E o Abel gosta dessa situação, né? Ele prefere essa situação. Não que o Palmeiras não possa ser ofensivo, como foi nesse campeonato mesmo, com algumas goleadas, né?
Agora, o Abel sabe jogar esse tipo de jogo. Exatamente. Sabe montar o time de uma Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que vai passar por isso, né? Agora, precisamos falar sobre o Veiga, né? Porque ele volta a marcar o único gol do jogo, o 9º gol em 10 jogos. E ele tá na briga pela artilharia. O Estevão, do Palmeiras, que aliás deu assistência para ele, tem 12, ele tá com 11, empatado com o Alejandro, do Vitória, que a gente vai ver o gol daqui a pouco, o Yuri Alberto e o Pedro, do Flamengo, que não joga mais esse campeonato por causa de contusão. Mas temos uma briga boa também ali em termos de artilharia, Mauro. Agora, o Veiga, na reta final, cresce demais. Realmente o Alejandro aí também nessa briga, né, do Vitória e tal. Não, o Veiga é decisivo, né? Sempre foi, aí passou por um momento que chegou a sair do time, inclusive, né? O Abel disse que estava usando ele muito, desgastando o Veiga, mas ele volta a jogar em alto nível no momento decisivo, no momento mais importante da temporada, que é essa reta final. O Palmeiras já passou por outras disputas e ficou fora da própria Libertadores com o Botafogo, mas para o Campeonato Brasileiro é o momento certo. Agora, quando eu disse assim, o Botafogo volta com o Luiz Henrique, faz diferença? Faz. Como fez o Estevão, que estava suspenso na Bahia. O Palmeiras sofreu mais do que deveria, talvez, para ganhar um jogo, que foi difícil também. E quando volta hoje, olha a diferença que faz. Ele não só passa por 2 jogadores, como ele atrai um terceiro. Aí ele encontra na assistência um Veiga praticamente livre e de cara para o gol. E aí, com muita categoria, eu acho que o Nicoletti falou aí, 6 gols nos últimos 7 jogos. 9 em 10. 9 gols em 10 jogos. Então. A fase é muito boa dele, já 5 gols de falta. Eu acho que hoje ele foi para 102 ou 103, com quase 5, pouco menos de 5%, fez 5 gols, que o último foi um golaço contra o Bahia, né? Sim. Um golaço, aquele de falta, acho que foi o 5º dele. Então, assim, o Palmeiras, está jogando maravilhosamente bem, já jogou melhor, já jogou, não está jogando maravilhosamente bem, mas ganha, é impressionante. E já aconteceu filme parecido no passado e o Palmeiras chegou e foi campeão. Empata aqui, não joga bem, mas ganha de 1-0. E aí a diferença que aconteceu agora. Fez 9 pontos nos últimos 3 jogos e o Botafogo só fez 3. E o Botafogo só fez 1 gol, que foi o de hoje contra o Vitória. Então os outros jogos 0-0, 0-0. Ok, Atlético Mineiro e tal. Mas desde o empate lá atrás contra o Criciúma, que o torcedor do Botafogo ficou achando que estava jogando pontos fora, porque jogos disputados no Rio de Janeiro. Então, olha, esse Palmeiras do Abel é de se olhar com muito carinho, isso já está na história por tudo que ele fez, mas se fizer de novo, será um tricampeonato consecutivo. Assim, é para fazer estátua lá para o Abel mesmo. Igualando o rival São Paulo, 2006, 2007, 2008, né? O que pode, a gente vai falar muito sobre isso ainda, o que pode pesar na balança é um São Paulo na última rodada contra o Botafogo, mas tem que ver se esse jogo vai ser decisivo. Sim. Vamos ter muito o que falar até lá. Mas enfim, o Palmeiras, que quando perde do Corinthians e o Botafogo vence o Vasco em 2 clássicos, eram 6 pontos de diferença do Botafogo, né? E aí muita gente falou, agora o Botafogo leva, pois a situação se inverteu e o Palmeiras, pela primeira vez no campeonato, então, é o líder do torneio. Isso, o Abel é muito pragmático, né? Vamos fazer a nossa aqui. O Roger hoje também com o Inter, que vem de 15 jogos sem perder. E é isso que tem que acontecer. Vamos fazer a nossa lição de casa ou fora, enfim, e vamos ver o que vai acontecendo. E o Palmeiras é muito bom nisso. Ele vai fazendo, sim, o que tem que ser feito e os outros não fazem, como já aconteceu no passado, no caso específico, de novo com o Botafogo. O Botafogo não fez os pontos e o Palmeiras foi ganhando. E aí chega agora nessa situação de passar à frente. E a palavra usada pelo Abel, bem usada, é resiliência para definir o time do Palmeiras. Todo mundo está falando aí dessa virada que o Palmeiras deu no Botafogo de voltar à liderança, né? Depois de 2023, onde o Verdão foi o último time líder do campeonato com 70 pontos, foi campeão. Eis que o Palmeiras, na 35ª rodada, termina esta rodada também com 70 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Aconteceu algo similar em 2023, que foi na 34ª rodada, né? 35ª, na verdade, né? O Palmeiras acabou líder do campeonato, né? Na 34ª. E aí ele começou a 35ª na liderança, assim como ele vai fazer agora também, né? Cara, os caras são bem confusos, né?
O Palmeiras tem 4 rodadas na liderança no Brasileirão de 2024, as últimas, né? As últimas 4. E este ano ele terminou também a 35ª na liderança, ou não? Ou eu tô louco? Então por que vai contar só a próxima rodada como na liderança? Isso não faz sentido. Ele já está na liderança nesta rodada, pelo menos no final dela, né? Se você contar o final, se contar o começo, aí não, mas contar o final, que eu acho que é o que realmente vale, né? Mas tudo bem, vamos aceitar aí como querem fazer. A grande questão é que, segundo a tela que a gente está mostrando para você aqui agora, e você vendo comigo, deixando seu like, inscrevendo-se no canal, diga-se de passagem, isso para não falar do seu comentário aí também, inclusive dizendo de onde você nos assiste. Você está vendo aí a tabela de classificação com Verdão em primeiro lugar, e também aqui, Palmeiras, ó, isso aqui é maravilhoso, ó. Palmeiras inverte favoritismo e vai a quase 70% de chance de título. Rapaz, título brasileiro contra 29% do Botafogo. Amigo. Olha só, a imprensa tá falando do Palmeiras pra lá e pra cá, pra todo lado. Tem comentarista comentando, falando aí, azucrinando. Tem nego falando que o Botafogo pipocou de vez. Tem gente dizendo que o Palmeiras já é campeão, se ganhar terça-feira acabou. Aliás, tem gente que já tem. Eu vi comentarista aí do UOL falando que o Palmeiras já decidiu o título ontem. Ontem, né? Você tá vendo, será que diga que você tá vendo isso? É no sábado, né? Diz que a vitória do Palmeiras contra o Goianiense já definiu o título já. Eu acho que tem um pouco mais de paciência aí, tá? Eu sei que vai acontecer isso, mas você não pode falar que já aconteceu, tá? É assim, acontece assim, mas não foi sábado que aconteceu, tá? O ambiente todo está acontecendo, acontece isso, já é assim, o Palmeiras é o campeão, tá? Mas vai bater o martelo, o carimbo, contra o Botafogo. Tá? E depois também uma vitória mais para garantir aí, para não dar chance, para não dar soco para usar, mas acho que quando chegar depois do jogo do Botafogo, a gente vai ter algumas respostas. Vamos saber se Fortaleza e Flamengo acabou empatado, se alguém ganhou, quem ganhou, por quanto ganhou. Depois vamos saber se o Inter ganhou do Red Bull. Também vamos saber isso aí. Então, eu acho que depois da final da Libertadores, nós vamos ter uma noção melhor do que vai ser, porque digamos que o Palmeiras atropela o Botafogo, mete uns 3-0 no Botafogo no Allianz Parque. Como é que o Botafogo vai para essa final da Libertadores contra o Atlético? O Atlético se aproveita disso. E se ele ganhar a Libertadores do Botafogo, rapaz, o Botafogo desanda de vez. Aí desanda a perder para todo mundo. Até pro São Paulo, que não. São Paulo vai falar, faz o gol. Não, fazer contra aqui então. Faz gol contra, porque não vão ter força para fazer o gol pró, faz contra sem querer. Sem querer, querendo, já diria o Chaves. E os comentaristas abismados, loucos. Alguns aí putos com o Palmeiras. Ou não? Ou eu tô... Você acha que eu tô muito afoito, mano? Não acho não, cara. Não acho não. Acabou o game over? Eu acho. Não. Sabe por quê, Benja? O negócio é o seguinte, nesse jogo... Não, mas ô Michel, vamos lá, você brigando numa reta final. O sonho de todo clube que tá lá na ponta, Benja, é pegar os times mais fracos para você conseguir fazer uma pontuação. A famosa gordura. Exato, e aquela margem de distância, inclusive, para esse confronto direto que acontecerá na terça-feira. O Botafogo contra o Criciúma, eu tava vendo o jogo, o Botafogo é extremamente nervoso em campo. Tava 0-0 até os 40 e tanto. Aí o Botafogo faz 1-0, e aí todo mundo dando aquele jogo lá, teoricamente, já como sacramentado. 3 minutos depois, o Criciúma pumba, empata o jogo no Maracanã. O jogo contra o Cuiabá, Benja, que foi no Engenhão, o Botafogo de novo, ele martela e não consegue fazer o gol. Ontem contra o Vitória, o Botafogo ele toma o primeiro gol lá, o gol do Alejandro. O Botafogo vai pra cima, meio de forma até estabalhoada, porque o Botafogo, Benja, dá pra perceber no semblante dos jogadores o nervosismo. Cara, é nítido. O Botafogo ontem, ele empatou o jogo, vamos falar a verdade aqui, no Bumba Meu Boi. O Botafogo ele não cria nada. O Botafogo, Benja, no segundo tempo, por mais volume que ele possa ter tido, era só cruzamento pra dentro da área pra tentar pegar o Igor Jesus e o Tiquinho Soares. O primeiro tempo começou, só deu vitória. Só Vitória jogava, parecia que o Vitória estava jogando em casa, parecia que o Vitória era o líder do Brasileirão. Cara, não dá pra tapar o sol com a peneira, Michel. O Botafogo tá dando aquela soprada na farofa. Não, mas eu concordo com vocês, mas quando você vê umas 4 rodadas atrás, onde o Botafogo chega numa final de Libertadores, é primeiro colocado com uma distância de pontos considerável para você dizer a gente tem condições de ser campeão, tudo bem, vamos lá. Só que aí você vê, como você falou, concordo com você, Criciúma, aí você vê esse jogo contra o Vitória, aí... Cuiabá. O próprio Cuiabá. Então, assim, é um nervosismo? É, mas para um time que quer vencer e que chega
até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro liderando, que chega numa final de Libertadores, você não pode ter nesse momento esse nervosismo, o que aconteceu no campeonato passado. Mas tá tendo. Tá tendo, não, isso que eu tô falando, tá tendo. Então, tipo, o Ben já começou falando, porque o Michel, eu dei sim lá atrás o Botafogo como campeão. Eu também achava que era. Mas vendo a situação do Botafogo hoje, e conhecendo a equipe do Palmeiras, que é uma equipe que está acostumada nos últimos anos, já fez o que fez no ano passado, a ganhar. E o Michel, outro dia eu não lembro... Eu vou ter que retirar o que eu falei. Eu não lembro quem foi o repórter, Benja, que fez uma pergunta para o técnico do Botafogo, o Arthur Jorge, a respeito da derrota o ano passado lá, quando o Botafogo não consegue a conquista do Campeonato Brasileiro. O cara deu um piti, falando que não admitia falar do ano passado, daquela forma como foi, dando a entender que esse ano seria diferente. Não, esquece o ano passado, tipo, o cara deu um piti com o repórter. Não lembro agora quem foi o repórter que fez a pergunta, mas o técnico do Botafogo deu uma espanada. Meio que não querendo falar a respeito, porque teoricamente tinham colocado uma pedra naquele caso. Mas agora, cara, esse fantasma tá mais do que vivo na vida do botafoguense, cara. Os jogadores, eles devem estar, eles sabem, eles conhecem, mesmo os que não estavam ano passado, os que estavam, eles já têm na cabeça, pô, aconteceu com a gente ano passado, vai acontecer de novo. O próprio torcedor, quando você vê, já tá se questionando, falando, de novo isso vai acontecer. Sim. Então, Michel, mas responde um negócio, porque você que jogou bola. O time do Palmeiras é um time frio, é gelado. Um time gelado. Cara, é um time... E um time acostumado a ganhar título. Então, a sensação que passa é que o time do Palmeiras não tá nem aí. Sabe? Não tem aquela tensão. Cara... E a gente vê o Botafogo naquela neurose, numa noia total, que muitos times que ficam muitos anos sem ganhar nada têm. Mas te pergunto, o jogador, ele sente, por exemplo, o cara que está no Botafogo hoje, ele não tem culpa que o Botafogo não ganha nada de importante desde 95. Mas o cara vive aquela vibe, aquela energia da torcida. O jogador absorve? Ele absorve. E o que tem que fazer para não atrapalhar, cara, o time isso não ficar é muito nervoso? Psicológico, cara. Eu acho que é você... isso vai muito de jogador também. É você entender, assumir que você está jogando no Campeonato Brasileiro com condições de ganhar por um grande clube. Você tem que assumir essa responsabilidade e, lógico, se colocar uma pressão positiva de que, cara, qual que é essa pressão positiva? Eu preciso ganhar, eu tenho que ganhar e para isso eu tenho que fazer o meu melhor. Eu não posso chegar numa situação que nem hoje o Botafogo se encontra, foi que se encontrou no ano passado. Aí você fala parece que o Palmeiras não tem essa pressão igual. Não é que não tem, até tem. Não sente? Mas não, ele chega numa situação totalmente diferente. Né? Ele se coloca hoje como se colocou no ano passado. Talvez algumas rodadas atrás se daria, como a gente já falou aqui, que o Botafogo iria ganhar. E a situação é diferente. Só que o Palmeiras é um time muito bem treinado, não digo que o Botafogo não seja, mas o Palmeiras tem, para mim, o melhor treinador do Brasil hoje, que é o Abel, e que está acostumado a trabalhar tecnicamente e psicologicamente seus atletas numa situação como essa. Eles se acostumaram a vivenciar essa situação. Você acha que quando hoje de manhã ele acordou e falou assim, sabia? Posso te falar? Ele tinha confiança nisso. Ô Murilo, coloca aí os 3 próximos jogos do Botafogo. Ele confiava muito nisso. Coloca os 3 próximos jogos do Botafogo. Agora, que ele sabia que ele tinha condições de chegar e de fazer isso, gente, com certeza. Mas não é... mano, porra, aquilo lá, velho, o time tá liderando e tem 3 jogos em casa contra 3 times que estão brigando no rebaixamento e não ganha. Ó, Palmeiras e Botafogo. Porrada. Tô falando agora pro lado do Botafogo. Sim. Pra mim o favorito é o Palmeiras. Sim. Vai pegar o Inter. Tudo bem, o Inter já não tem mais... Como não? O Inter tá brigando por uma vaga direta de Libertadores. O Inter não pegou a vaga ainda, né? Não, o Inter ele já tá classificado na pré, mas ele tá tentando uma vaga direta. Então esse jogo vale muito, porque o Inter é o líder do retorno. E o Inter tá jogando muita bola. É o líder do retorno. Então, teoricamente, o favorito é o Inter. Sim. E aí sim, o último jogo, vai entrar o lance da rivalidade, se caso chegar naquele negócio de tá todo mundo igual e se o Botafogo ganhar é campeão. Aí eu não sei qual vai ser a postura do São Paulo.
Porque o São Paulo já garantiu a vaga para Libertadores. Então, é que o São Paulo tá na pré. Você acha que os caras não vão dar? Falar, tá de férias já? Depende, Benja, porque se o São Paulo estiver na última rodada, dependendo dessa vitória, para pegar uma vaga direta para a fase de grupos... Mas você acha que vai até a última rodada? Vai. Eu acho que possivelmente, porque o São Paulo e o Inter estão duelando por essa vaga direta. Libertadores, vai. Agora, Hoje, São Paulo e Inter estão duelando por O que essa o vaga direta. torcedor de São Paulo prefere? A vaga direta para Libertadores ou ver o Botafogo campeão e não o Palmeiras? Hoje a vaga direta para Libertadores, porque o torcedor São Paulino, ele quer ver o São Paulo ganhando a Libertadores de novo, tentando chegar e ganhar um Mundial, que já ganhou alguns que você sabe. O Mundial acabou. O Mundial nenhum clube sul-americano ganha nunca mais. Isso é você que está falando. Sim, eu que estou falando. Pô, inclusive caiu no Enem essa pergunta aí. Bom, qual foi o último sul-americano que bateu Tá na bom, cara do Murilo, europeu? tira. Vou te falar. Corinthians, Você acha que tem 2012. algum clube sul-americano que tem condição de ser campeão mundial? Tá bom, mas quer estar lá, disputar. Ah, bom. Não, mas ô Benja, essa participação de pré-Libertadores para o São Paulo é arriscada, porque o São Paulo vai fazer uma pré-temporada em Orlando. Sim. Orlando, Miami, enfim, acho que é Orlando. Verdade. Se o São Paulo pega uma vaga de pré-Libertadores, esse processo todo de pré-temporada fora do Brasil, quando você chega aqui, praticamente você já chega decidindo uma vaga para poder entrar na fase de grupos. Então é complicado, Benja. Eu acho que o São Paulo, se você tiver que escolher... Não, uma vaga direta não tem nem O questionamento. Botafogo leva a Libertadores? Não. Porra, cara, Eu acho que hoje não. agora eu vou te falar, a situação é totalmente diferente. Por isso que eu falo, você perguntou, a gente que vive o vestiário, vive dependendo da situação, do clima do vestiário, do grupo, isso pode prejudicar. Não deveria, mas às vezes prejudica. Então acho que hoje a situação que se encontra o Botafogo, ela é... Pô, a gente tava vendo, foi jogar contra o Atlético lá... Mas já saiu da mesa tática, pode falar o que você pensa. Então, eu tô falando o que eu penso. Eu acho Você que tá muretando, mudou. fala, Não, ou é a ou não situação é? mudou, a situação Quem não... vai ser campeão da Libertadores? Não sei. Não sei te dizer. Aí, ó. Quer que eu peça pra Verinha diferente, ficar aí no teu lugar? Não, mas não é. Eu tô falando o que eu já vivi. É o que eu já vivi dentro do futebol. Tá bom, o que você viveu. O que você viveu, Agora você tá dando uma opinião. Mas isso não quer, Quem vai ser não campeão quer da dizer Libertadores que, pra você? tipo... Quem que eu falei o último jogo, a última vez aqui? Ó, quer ver? Pergunta pra mim. Pergunta. Quem que vai ser? O campeão da Libertadores será o Atlético Mineiro. O campeão brasileiro será o Palmeiras. Tá bom, só que aí a gente vê o Aí Atlético eu vou Mineiro- errar? Vira meme? Virou. O que você quer que eu faça? Não, mas eu não tô aqui com medo Então de quem virar vai ser meme ou campeão não. da Eu quero ser Libertadores? consciente do que eu tô falando. Quem vai ser campeão da É Libertadores? ter consciência, não é vir aqui falar baboseira pra você. Tô falando Vamos que ver uma opinião. Quem vai ser campeão brasileiro? hoje a situação mudou. Talvez o Atlético, talvez o Não, Atlético. brasileiro. O brasileiro Palmeiras. E quem vai ser campeão da Libertadores? Talvez o Atlético. Talvez. Ó, vou te falar, Benja, na moral, o Atlético Mineiro entrou na mente do Botafogo. Você viu que tá no Aquele atleta jogo- agora do Everson com o Textor? Os O caras Textor falou que alugou um apartamento, você viu, na cabeça do Everson? Então, mas é o contrário, né? Porque, pra falar a verdade, Benja, aquele jogo lá entre Atlético Mineiro e Botafogo, a gente viu o descontrole dos jogadores do Botafogo e ontem de novo, depois que acabou o jogo, bate-boca, jogador tentando ir pra cima de adversário, aquele bate-boca de novo acontecendo aí no jogo do tá mandando Botafogo. mensagem aqui. E tá na cara que os jogadores do Moriente. Botafogo, eles estão abalados psicologicamente. E esse grande problema, Benja, é que o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras na terça-feira agora. O jogo que antecede a final da Libertadores. E pode ser até que o Botafogo nem perca do Palmeiras. Pode ser que empate. Sabe, Mas o o Botafogo empate não vai pro com o time Palmeiras é bom. titular? Ah, tem que ir, Benja. Não tem jeito de não ir. Pode ser Não que tem jeito de não ir. Ah, não, fala, desculpa. Não tem jeito de não ir, Benja, porque o time do Botafogo, ele sabe que ele tem 2 campeonatos em aberto. Se ele coloca um time misto para ir contra o Palmeiras, ele praticamente já decreta o término do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo ainda tem chances de poder vencer. O Botafogo só depende dele para ser campeão Tem brasileiro. chance, mas E esse é o problema. Tá tudo errado. Tá dando tudo pra dar errado. Ué, mas você vai colocar um time reserva? Eu vou dizer do Palmeiras, mais, tá louco? eu vou dizer mais. Tudo pra dar Eu vou errado. dizer mais. Se o Botafogo perder o Brasileirão, que eu acho que vai perder, tá? Também acho. E se o Botafogo perder a Libertadores, nós temos que enterrar o termo. Vai morrer um termo, um jargão do futebol, tô falando sério, e vai nascer outro. O termo pipocar vai morrer. Vamos enterrar, vai ter um enterro simbólico e vai virar o Botafogar. Eu tô falando sério. Não precisa nem Botafogar. Você, Torcedor Botafogo você vai pode falar assim, e aí, filho, você vai dar uma de Botafogo? Então, e aí, Botafogo? Botafogo. Gente do céu, ano passado Não existe. foi surreal.
Esse ano tá sendo surreal de novo. Não, Mas você igual. perguntou agora há pouco aí pro Michel o que E você estava viu o semblante acontecendo. ontem? Você assistiu o jogo, né? Vi. Você viu quando a câmera pegava o semblante dos torcedores do Botafogo? Não, e no banco. Você viu o banco do Botafogo, os Desespero. caras com uma cara de desespero. Não, mas os só caras com estão relação... pânico, os três. Só com relação... É jogo com 2 expulsão, aí vai lá em Minas e discursão, e é garrafinha, aí perde, e aí não ganha o jogo, Palmeiras vai e pega líder. Mas, Então, ô Benji, sabe o que é isso, cara? É falta de experiência. A gente olha o elenco do Botafogo, você não vê um jogador consagrado e campeão aí pra acalmar o elenco. São uma série de jogadores que até tem qualidade, Michel. Não é porque pode não, perder tem o qualidade título. que estão numa final de Libertadores Não, mas só pra e brigando concluir. pelo título do brasileiro. Não é porque os caras podem perder de novo 2 títulos aí que são importantes que a gente vai falar que o elenco é uma porcaria. Falta experiência, Benja. Nesse momento é importante você ter aquele cara pra baixar a bola, muitas vezes aí acalmar o elenco. O próprio técnico Ano do Botafogo... passado faltou o quê? Também, Benja. É a mesma coisa. São jogadores promissores, mas me fala um cara consagrado e extremamente campeão dentro desse Botafogo. Pô, não mas- tem. Não Tudo tem. bem, mas tem jogador aí que já tá passando pela mesma situação que passou ano passado, já viveu. Mas aí que tá, Michel. Não é um cara Mas não consagrado. Não Tudo bem, ganhou. não ganhou, Não mas, é aquele cara que tem mas experiência. viveu, vivenciou, sabe? Mas o vivenciar e viu não ganhar... O que ele fez de errado? O que eu não devo fazer que eu fiz ano passado? Mas aí que tá, Michel. Se Pô, você não tem um cara saber experiente aprender do com os lado... erros, amigão. Não Mas tem aí que tá. como. O Palmeiras É por isso que você tá- precisa ter um cara experiente Esse time aí. do Palmeiras cansou de ganhar. Os caras Exatamente. É por isso que é um time A frio, sensação Benji. que passa Melhor é tipo, é mais um. aprendizado, o melhor aprendizado é esse. Só que você vivenciou, você viu o que você fez de errado, não vai fazer de novo. Mas a partir Tá do fazendo momento que tudo de você não novo. ganhou, você tá na estaca 0, Michel. Não adianta você chegar numa final e perder. Então você tá não tudo tem o errado. título. Você não tem o título. Agora, por exemplo, o Benja falou, é impressionante como o time do Palmeiras é calmo. Muitas vezes quando o time do Palmeiras, mesmo jogando mal, Benja, porque até fazer 1-0 ontem, o jogo tava tava uma jogando porcaria. nada. Tava Mas, uma mas porcaria. vamos lá. Aí foi uma jogada do Estevão pela ponta direita, cruzou pra dentro da área, o Veiga fez 1-0. O time do Palmeiras é frio e calculista. O time do Botafogo é extremamente emocionado. Não, mas esse o time time do do- Botafogo é mas- abalado Mas psicologicamente. esse time do Palmeiras do Abel Ferreira, ele sempre foi frio e calculista. Não, frio e calculista, mas vamos lá. Há algumas rodadas atrás, se eu perguntaria aqui pra você, você falar, não, hoje eu vejo o Botafogo preparado, vendo o time de novo, numa final de Libertadores, preparado a ganhar. Você não falaria isso? Não, o que eu falei foi assim, não. O que eu falei foi tô o falando seguinte, que você falou, tô falando não, que você vou te falar o que eu falei. O que eu falei foi o seguinte: o time do Botafogo desse ano é melhor que o time do Botafogo do ano passado. Sim. Isso eu falei. Sim. Há 3 meses atrás eu falei o seguinte: o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Agora, ano passado, quando a gente estava aqui, até foi na fezinha lá, eu falei, eu lembro até hoje, foi um domingo, ia jogar Botafogo em Cuiabá. Foi 5, né? Não foi um jogo assim que o Cuiabá ganhou? Não, o Botafogo não tomou 5 no Não foi Cuiabá. 5, eu não me lembro. Ô Murilo, vê quanto foi aquele jogo lá. Aí, ó, aqui, Michelito, eu falei o seguinte, falei, ó, o Botafogo não ganha hoje e no meio de semana perde pro Palmeiras. E não ganha mais o título. Não, mas esse ano, Aí o Benji... Botafogo emendou 5 jogos sem vitória. Mas é que tá, Aí esse foi ano... aquele jogo em Barueri que... E esse ano, mano, mas é isso que eu tô falando. Mas, ô Benja, o jogo-chave pro Botafogo esse ano foi aquele jogo contra o Criciúma, porque o Corinthians ele tinha vencido o Palmeiras, cara. Se o Botafogo vence aquele jogo contra o Criciúma, era uma pá de cal no Palmeiras. Criciúma, Esse foi o problema. Criciúma, Cuiabá e Vitória. Exato. Os 3 em casa. Gente, Exato. 9 pontos. Exato. Acabou o campeonato. Acabou. E por mais que os botafoguenses ontem, Michel, até na hora que saiu o gol, eles tentaram criar uma atmosfera ali pra tentar falar, ó, esse empate é o que a gente precisava. Matematicamente foi uma tragédia. O Não, empate ele tá mas mais próximo da assim, derrota do que da vitória. Então, nesse ponto, cara, por exemplo, a torcida do Botafogo, Benja, a gente tava vendo o jogo ontem, vocês devem ter acompanhado até o intervalo, virou o jogo, a torcida do Botafogo vaiando o time. O Tietê pegava na bola, era vaia pra cima do Tietê. E a torcida, quando começa a jogar contra o clube, esses jogadores que já não têm experiência, esses jogadores que estão pipocando sim dentro do Campeonato Brasileiro. Se não tiver a torcida a seu favor, coisa que a torcida fez no segundo tempo, porque a torcida começou a apoiar até o empate do Botafogo, mas, cara, o torcedor precisa colaborar também. Porque é muito fácil você só torcer na boa e quando tá goleando. Aí era o foguinho, era o tapetinho. Mas aí é de entender o torcedor. O que eles estão passando aí, poucos vão passar. 2 anos seguidos você passar pela mesma situação, aí eu entendo o torcedor. Mas há 3 anos, ô Michel, o Botafogo tava fazendo conta pra não cair. Mas, Pelo menos amigão, agora tá mas aí é evoluindo, tá torcedor. brigando lá em cima. Aí tudo bem, mas é Precisa torcedor. fazer, precisa Torcedor pedir. é emoção. Precisa ver se a torcida do Corinthians não faz uma consultoria, né? Pode ser. Às vezes liga lá e fala, ó, vocês podem dar uma consultoria, como é que faz?
Cara, mas vou te falar, mano. O Botafogo não pode fazer isso com a sua torcida, mano. Não pode, mano. O ano passado, o brasileiro escorreu entre os dedos. Esse ano, 2 títulos de novo em aberto. A torcida do Corinthians, vai perder os dois de novo. que a torcida do Corinthians dá aula, é isso? Ué, é só você ligar para Pergunta pros jogadores. Ué, liga pros jogadores e pergunta. Ó, você tomou 6 em Itaquera, você deve ter visto. Tem jogador, liga pro jogador, você deve ter liga visto. pro jogador. Dependendo do dia, tem dia que o jogador não sai nem de casa, filho, aqui, ó. Ué. Acontece, irmão. Time grande é assim. Para. Não quer pressão? Acontece. Vai vender miçanga na praia. Sabe? Compra lá umas cordinhas, faz miçanga e vende. 2 meses Lá você atrás não era isso aí. Não, a torcida não. A torcida do Corinthians colocando 40 mil todo jogo, filhão. Agora não critiquei a torcida, não. Mas torcedor que é torcedor. Os torcedores de verdade eu bato palma. Você tem um problema com o Corinthians, né? Não tenho problema nenhum. E teu nenhum. filho é corintiano roxo. Mas não é fácil você tomar 6, Beija. Tomar 6 aí em final de carreira, velho. Eu não tenho problema. Tem essa carimbada. Pergunta pro Filipão se o 7x1 não incomoda ele. Deixa eu falar um negócio pra você. Ele não tomou 7x1, mas tomou um 6x1. Deixa eu falar um negócio pra você. É museu? Museu não, é a verdade. É museu? Vive de passado esse menino aqui? Ó, vou te falar, você tem uma marca do Corinthians nas costas. Eu não tenho, irmão. Ó, olha posso aqui. falar um negócio pra você? Ó, o Corinthians dá aquela carimbada assim, ó. A única marca que eu tenho, que eu já, isso que eu falo, meu filho virou inquilino lá em casa, depois que ele virou corintiano. Ele paga aluguel. Essa é a única marca que eu tenho. De resto, ó, vou te falar, eu não devia confidenciar isso, Benja. Eu não devia confidenciar isso. Amigão, de resto. Vem, câmera, o negócio é o seguinte, eu não devia falar isso porque é papo de bastidor. Mas pediu pro Romero pegar leve. Falou, para aí, já tá 6. Você falou? Pediu pro Romero pegar leve. Peraí. Quem que é Romero? Fecha aqui. Vou dar uma de Davidson aqui Fecha agora. aqui. Olha pra câmera. O quê? Sem ficar nervoso. Você pediu pro Romero Mas pegar. nunca na vida. Fala a verdade, Nunca. Mas nunca. Você jura por Deus? Nem pra Romero, nem pra jogador nenhum. Pediram sim. Mas nenhum. Pediram sim, Nenhum fala a jogador, verdade. algum Parabéns, jogador de São Paulo pediu. Méritos seus, meteram 6, tá tudo certo. Mas nunca na vida. Nenhum jogador de São Paulo pediu, chega. Tira o pé. Se eu vejo, eu mando ele pra aquele lugar. Por que você ficou nervoso de repente? O quê? Você é num fórum, nos Estados Unidos, você não detector de mentira, você rodava. Sabe o que eu fiz? Que Eu exumei os piores sentimentos dentro dele. Jamais. Faz parte. Quem nunca passou por isso? Foi a pior derrota que eu já tive na minha carreira. Não, foi a única. Peraí, momento legal. Bom, estamos aqui hoje recebendo o nosso comentarista, Michel Basso. Michel, uma curiosidade, qual foi a pior derrota da sua vida? A pior derrota ou a derrota com mais saldo? A pior derrota foi com a Holanda na Copa. Não, pior derrota tive várias. Essa aí foi normal, né? Porque ela foi... Não valia nada, normal, 6x1, já perdi A pior final. derrota foi o divórcio, né? O litigioso. Já perdi final que pra mim foi uma derrota difícil, já perdi em Copa do Mundo. Perder de 6 pro Corinthians. Como é que foi voltar de Itaquera até o Morumbi? Normal. Mentiroso, normal. Normal Toma de 6 é normal. Normal, fui embora normal pra Olha, casa. tá balançando o pezinho. Olha lá, nervoso. Murilo, Tá em chega aí, choque. blá, blá, blá. Não, Põe aí. Normal. O Abel Ferreira vai ganhar outro título do Palmeiras, cara. Hein? De novo, o Botafogo me ajuda. O esporte que eu gosto, que eu pratico na minha vida é natação. A natação brasileira tem uma atleta chamada Ana Marcela. Conhece? Não. Também não. Essa mulher é um fenômeno. Ela é um fenômeno. Ela é nadadora de maratonas aquáticas, de provas longas, 25 quilômetros, 15 quilômetros. Teve uma prova dela, não me lembro se foi na Olimpíada. A alemã, isso é estratégia. Ela deixou a mulher liderar a prova inteira. A prova inteira a mulher liberou. No sprint final, porque a mulher estava cansada, pressionada, ela foi lá e acabou, ganhou. É o Palmeiras, cara. Tudo bem. Não, mas não é que o Palmeiras deixou o Botafogo liderar o campeonato inteiro. Vem me dizer que isso aí foi uma estratégia do Palmeiras. Mas nesse sentido, não. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, no sentido pressão. O Palmeiras, a pressão ficou toda no Botafogo. Acabou, cara. Mas Botafogo parece o brasileiro em São Silvestre, Benja. Ele tá liderando ali até a subida da Brigadeiro. Aí chega lá o queniano, o etíope, ó. Os comentaristas de todo o Brasil aí, absolutamente pasmos aí com mais uma vitória que coloca o Verdão aí na frente dos demais. E teve muita gente que duvidou, que muito desacreditou, né? Eu tô aqui no nosso grupo, aqui no canal do Verdão, nosso querido Carlos, nosso querido militar aí, que estava dizendo que eu era sonhador, né, seu Carlos? E agora estamos aí que todos nós estamos comemorando, não é?
Mas eu fui um dos poucos, né, talvez o único que tenha acreditado que o Verdão chegaria nesta situação, né? Talvez tenha sido o único. E agora, o que a gente vê? Isso aqui, ó. A gente não tava vendo isso aqui, né? Quando o Palmeiras perdeu pro Corinthians, quem que veio aqui dar a cara e falar que foi ruim, foi péssimo, não sei o quê, mas que não tinha acabado? Enquanto todo mundo dizia que acabou, que não sei o quê, que é isso e aquilo. Até o próximo vídeo. Avante palestra. É esse o espírito que nós temos que olhar para a frente, porque não há mais nada a fazer para aquilo que ficou para trás. Arthur, aqui, Alan Santos, PTV Esportes. Interessa falado sobre o Botafogo jogar sempre da mesma forma. Mudam-se as peças, mas o Botafogo joga do mesmo jeito.